Então, o prazo de suspensão da licença, 6 meses. Número 2. Quais são os tipos de documentos de habilitação que nós temos? Nós temos 3 tipos de habilitação: a permissão para dirigir, carteira nacional de habilitação, que é a carteira definitiva, e a autorização para conduzir ciclomotor. Alternativa C. CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ou CLA, é o documento de licenciamento do veículo. Ele não é documento de habilitação, ele é documento do veículo propriamente dito. Número 3. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória. Regra de segurança obrigatória é usar viseira ou óculos de proteção. A alternativa B, ela está errada porque não pode transportar menores de 10 anos na moto. A alternativa C, manter o farol aceso apenas durante a noite para não ofuscar os demais condutores. Devem andar sempre na faixa da esquerda. Todas as outras aí estão incorretas. Número 4. Sob o prazo a esperar para alterar a categoria de habilitação, é correto afirmar que... Acerta aí a alternativa A, né? De B para D, é necessário completar 2 anos de habilitação categoria B. Alternativa A. De B para E, é necessário 2 anos de categoria B. Não se muda de B para E direto. De B para C, é necessário 3 anos de categoria B. Na verdade, de B para C é apenas 1 ano. E de D para E também é apenas 1 ano de habilitação categoria D. E aqui está falando categoria E ainda. Portanto, número 4, alternativa A. Número 5. Sobre autorização ou habilitação para conduzir veículos de propulsão humana ou de tração animal, é correto afirmar que: A. Obrigatório em todo o território conforme o novo Código de Trânsito. B. Caberá ao município exigir ou não autorização ou habilitação para conduzir o referido veículo? Depende do município. A alternativa C está... B de bola, desculpe, está correta. Depende do município exigir ou não essa autorização ou habilitação para conduzir veículos de tração animal ou de propulsão humana. Número 6. Qual habilitação necessária para conduzir uma combinação de veículos com mais de 6.000 quilos de peso bruto total? A categoria B, ela permite conduzir veículos que tenham até 3.500 quilos de peso bruto total, seja veículos simples ou veículos combinados. A categoria C, que não tem aqui, ela pode ser até 6.000 quilos de peso bruto total combinado. Acima de 6.000 quilos é categoria E, porque a categoria D
ela é o mesmo limite da categoria C. Portanto, alternativa D. Combinação de veículos com mais 6.000 quilos, categoria E. Alternativa D. Número 7. Qual a habilitação necessária para conduzir trator de esteira ou trator misto ou equipamento destinado à terraplanagem, construção, pavimentação? Quando se trata de trator de esteira, misto, terraplanagem, construção ou pavimentação, é no mínimo categoria C. Categoria C, D ou E, portanto, alternativa D. A categoria B, ela permite conduzir trator de rodas. Mas aí está querendo saber esteira, misto ou equipamento destinado à terraplanagem. Neste caso, alternativa D de dado. Número 8. Onde serão registradas identificação da CNH expedida, autoridade expeditora, assim como resultados dos exames e identificação dos respectivos examinadores? Qual é o banco de dados em que vai ser registrado tudo isso e que posteriormente esse banco de dados ele vai ser responsável por emitir a habilitação? RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, tem a ver com veículos e não a ver com habilitação. DETRAN é o Departamento de Trânsito. O Departamento de Trânsito, ele é que cuida do processo de habilitação. O RENACH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, é o banco de dados onde vai registrar todos esses dados. Aquele documento que vocês assinaram quando vocês foram lá na clínica tirar a foto e fizeram um exame médico e psicológico para tirar a habilitação. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo que vai criar as regras de trânsito. Número 9. Qual o procedimento para obter a CNH ou PPD? Em outras palavras, o que precisa para poder tirar uma PPD ou CNH? Alternativa A. Realizar exame de sanidade física e mental, que é a mesma coisa que exame médico. Realizar exame psicológico, que é a mesma coisa que psicotécnico. Curso teórico e prática de direção veicular. Alternativa A, que é a correta. B. Possuir 16 meses de PPD, permissão para dirigir, e não ter cometido nenhuma infração gravíssima ou grave e nem ser reincidente em infrações médias no decorrer desses 12 meses. Essa aí está toda fora de contexto, né? Se a pessoa tem a PPD e nesse prazo de PPD ela não comete nenhuma infração grave, gravíssima ou é reincidente em infrações médias, ela vai receber a carteira definitiva, que é a CNH. Possuir 18 anos é um dos requisitos para se inscrever para tirar a carteira. E fazer exame de sanidade física e mental e o exame de direção são 2 das 3 etapas para poder tirar a carteira de habilitação aqui no Brasil. Número 10. Sobre a permissão para dirigir, a PPD, não podemos afirmar. Alternativa A, tem validade de 12 meses? Tá certo.
poderá ser cassada se o condutor cometer uma infração grave ou uma gravíssima ou duas ou mais médias? Tá certo também. Se cassado, o condutor poderá se reabilitar após 2 anos? Não. O condutor só poderá se reabilitar após 2 anos em caso de cassação da CNH. Em caso de cassação da PPD, não existe prazo. Da CNH, sim. Então, essa alternativa C é que é a alternativa que corresponde à questão. Não podemos afirmar essa aí. E letra D é válida em todo o território nacional. Sim, ela é válida em todo o território nacional. Número 11. Sobre a idade para se habilitar, não podemos afirmar que A. Para a idade B e A, o candidato deverá ter no mínimo 18 anos? Tá certa. Para a categoria C, o candidato deverá ter no mínimo 21 anos? Não. Não se exige idade mínima de 21 anos para a categoria C. Para a categoria A, deve ter 18 anos, tá certo? E para a categoria D e E, tem que ter no mínimo 21 anos de idade. A alternativa aí que está incorreta é a alternativa B de bola. Número 12. Marque a alternativa incorreta. A. A abertura do processo de habilitação ocorre com o cadastramento das informações do candidato junto ao Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Está correta. O processo de habilitação tem validade de 12 meses. Está certo também. Para se habilitar, o candidato deve possuir identidade e CPF. Também está certo. Sobrou a letra D. Com 16 anos de idade sendo emancipado, é possível requerer a abertura do processo de habilitação? Não. Mesmo emancipado, com 16 anos, a pessoa só consegue se habilitar no Brasil quando ele é penalmente imputável, ou seja, quando tem 18 anos ou mais completos. A alternativa incorreta é a letra D de dado. Ok? Número 13. Marque a alternativa incorreta. Quem possui a PPD, permissão para dirigir, tem os mesmos direitos de quem possui a CNH? Teoricamente, sim. Tem o direito de usar as vias públicas, conduzir o veículo nas vias públicas na categoria ao qual foi habilitado. A PPD tem validade de 12 meses? Também sim. A PPD, assim como a CNH, tem fé pública e vale como documento de identificação em todo o território nacional? Com certeza. O portador da PPD que cometer uma infração média terá a mesma cassada e deverá reiniciar todo o processo de habilitação para que possa voltar a conduzir veículo automotor? Não. Se ele cometer uma infração média, ele não vai ter a PPD cassada. Ele vai ter a PPD cassada se ele cometer uma infração, 2 médias, uma grave ou uma gravíssima. Uma média só não é motivo para poder cassar a PPD, não. Por isso que a alternativa D é a alternativa incorreta. Tranquilo? Número 14. Dirigir sem possuir habilitação dará multa e retenção do veículo. É infração gravíssima. A penalidade é multa, 3 vezes o valor, e o veículo vai estar retido
até que um motorista habilitado se apresente para assumir a direção desse veículo. Por isso que dá multa e retenção do veículo. Número 15. Para realizar adição categoria A, poderia ser adição categoria B também, o candidato deverá realizar o curso de prática de direção veicular e a carga horária para adição de categoria é de 15 horas aulas apenas. Categoria alternativa A. Se fosse mudança de categoria, seria 20 aulas práticas. Ou para a primeira habilitação, a carga horária são de 20 aulas práticas. Mas como está pedindo a adição de categoria são 15 aulas práticas apenas. (16) Quais das categorias de habilitação permitem conduzir em via pública veículos que transportam produtos perigosos? Só não pode transportar produto perigoso, com exceção de gás de cozinha, a categoria A. Portanto, categoria B, C, D e E são as categorias que permitem conduzir veículos que transportam produto perigoso. (17) Quais das categorias de habilitação permitem conduzir em via pública veículos que transportam mais de 8 passageiros? A categoria mínima que transporta mais de 8 passageiros é a categoria D. Categoria E está acima, portanto, a alternativa A é a que melhor responde. Categoria C e B, ambas são para até 8 passageiros, excluindo o motorista, exclusive o condutor. (18) Qual categoria permite conduzir em via pública veículo de transporte escolar? Também categoria D. Alternativa A. Qualquer veículo que esteja na categoria, no tipo de transporte específico como transporte escolar, exige-se categoria D, independentemente da lotação que esse veículo venha a ter. (19) O estrangeiro habilitado em seu país de origem, em estada regular e penalmente imputável no Brasil, ou seja, tendo mais de 18 anos no Brasil, ele pode dirigir no Brasil por um prazo de até 180 dias. Passou os 180 dias, os 6 meses, ele solicita a habilitação brasileira, ele é encaminhado para a clínica médica, onde ele vai fazer o exame médico, se for o caso, o exame psicológico, e ele vai receber a habilitação brasileira na categoria equivalente à habilitação que ele tinha no seu país de origem. Portanto, alternativa D. Isso se ele estiver em estada regular no país. Número 20. A renovação dos exames de sanidade física e mental, em outras palavras, a renovação da CNH, obedecerá aos seguintes prazos. São 4 prazos. De 10 em 10 anos até completar os 50 anos de idade. Após os 50 anos de idade, de 5 em 5 anos, que não tem essa alternativa. Até os 70 anos de idade.
chegou aos 70 anos de idade, é de 3 em 3 anos, ou a critério do perito médico examinador. Neste caso, a alternativa D. Todas as alternativas acima estão corretas. 21. Inclusive a número 1, ela responde essa aqui, né? Penalidade aplicada ao candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor. A penalidade aplicada vai ser suspensão da licença de aprendizagem, e essa suspensão ela vai acontecer por um prazo de 6 meses. Não existe cassação da licença, existe suspensão dela. E como que vai suspender o direito de dirigir se a pessoa nem habilitada ainda é? – 21, letra C. 22. A obtenção da ACC, ou seja, para tirar uma ACC, uma autorização para conduzir ciclomotores, obedecerá às mesmas normas para as categorias A, B ou AB juntas. Para tirar uma ACC, o candidato ele precisa ser submetido e aprovado no exame médico, no exame psicológico, no curso teórico e no curso de prática veicular. E todos esses para a categoria A, B ou AB são os mesmos. Por isso que para obter a ACC eu vou obedecer às mesmas normas para as categorias A, B e AB juntas. Não pode confundir com categoria A, porque a categoria A está mais próximo da ACC. Porque na verdade o procedimento ele é o mesmo. A única diferença é que a quantidade de aulas para o ciclomotor acaba se tornando menor. Mas o que precisa fazer é a mesma coisa para a categoria A, B ou AB juntas. 23. A base Índice Nacional de Condutores, destinada ao arquivo de habilitação, é chamada de BINCO. RENACH é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. RENAVAN significa Registro Nacional de Veículos Automotores. E o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. A própria questão já responde. Portanto, número 23, alternativa B, BINCO. 24. Para se prestar um exame na direção categoria C, o candidato deverá apresentar um veículo com no mínimo 6.000 quilos de peso bruto total. Aqui tem que apresentar o caminhão, e esse caminhão ele tem que ter pelo menos 6.000 quilos de peso bruto total. Pode ser 12, pode ser 10? Pode, mas o peso bruto total mínimo tem que ser de 6.000 quilos, de acordo com o que está no Código de Trânsito Brasileiro e na resolução do CONTRAN. A alternativa que melhor responde nesse caso é a alternativa C. 25. Para habilitar-se na categoria E, a última categoria, o condutor deverá possuir no mínimo, categoria E, ele tem que ter mais de 21 anos de idade, 1 ano de habilitação categoria D ou 1 ano de habilitação categoria C, alternativa D.
Portanto, questão 25, letra D de dado. 26. Ao candidato aprovado na primeira habilitação, será-lhe conferida qual documento com qual validade? Primeira habilitação confere ao candidato a permissão para dirigir, a famosa PPD, com validade de 1 ano. CNH, independente da categoria, ela vai ser conferida ao candidato que tem a PPD 1 ano depois, desde que esse candidato permissionário não tenha cometido nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, ou seja, reincidente em infrações médias, nesse prazo de 1 ano, que é o prazo da PPD. A licença de aprendizagem é para as aulas práticas. 27. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir? Alternativa A, motocicletas até 125 cilindradas? Até 125 e além de 125? Ou no mínimo 125? Não, é qualquer veículo que tenha 2 ou 3 rodas. Não pode ser veículo motorizado apenas, porque veículo motorizado pode ser de 4 ou mais rodas. Ficou muito vago. Nesse caso aí, a que melhor responde é a alternativa B. Categoria A permite conduzir qualquer veículo que tenha 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, independente da potência ou cilindrada. 28. Para habilitar-se na categoria A, o veículo utilizado no exame de direção, ele pode ter 125, acima de 120 cilindradas, 180 cilindradas. Mas a alternativa D está assim, todas estão incorretas. Como a alternativa D está, todas estão incorretas, a resposta que melhor responde aí é a alternativa B de bola. Porque está de acordo com o que está na resolução do CONTRAN. O veículo utilizado-se para prestar o exame na categoria A deve ter acima de 120 cilindradas. Pode ter 125? Pode. Pode ser 180? Também pode. Mas a que melhor responde aí seria a alternativa B de bola. – 29. Como é chamado um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada não seja maior do que 50 e capaz de desenvolver no máximo a velocidade de 50 km por hora? Esse veículo nós chamamos de ciclomotor. Motocicleta é o veículo que vai ser conduzido em posição montada. Reboque é aquele veículo que não é motorizado, que ele vai ser engatado atrás de outro veículo. A bicicleta é o veículo de 2 rodas de propulsão humana. E o ciclomotor é o veículo de até 50 cilindradas e que a velocidade máxima é 50 km por hora. Número 30. O condutor habilitado na categoria B só poderá dirigir veículos de até 3.500 kg de peso bruto total ou que transporte até 8 passageiros exclusive o condutor. Ônibus é no mínimo categoria D, caminhão é no mínimo categoria C, veículos de até 3.500 kg e moto teria que ser categoria B e categoria A.